Boa noite, moçada. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Moçada velha de guerra. Quer dizer que a gente está indo para mais uma aula de Geografia do Brasil? Ei, canal que não para nunca, hein? Aproveita e antes de você começar a anotar, dá aquele like, aquele joinha, aquela curtida para o canal crescer dentro da internet. Dá uma ajuda pro Sorzão. Sorzão sempre ajudando vocês. E não esqueçam de se inscrever. Abraço, gente. Vamos lá para a cartografia, então. Mais uma aula de cartografia. Hoje nós vamos começar a estudar o quinto elemento. Não é aquele filme famoso, não. O quinto elemento aqui agora é a escala. A escala, gente, representada ou por uma fração ou por uma reguinha que me permite medir as distâncias dentro de um mapa. É a medição das distâncias, mais uma das funcionalidades de um mapa. Um mapa ele me permite orientar no espaço. Ele permite me dar a localização de um ponto com grande precisão e ele permite também que eu trabalhe com as distâncias, com os cálculos das distâncias. Vamos lá? Vamos fazer então aquela nossa recordação clássica. A gente sempre desenha este quadrilátero, esse retângulo. Aí nós esboçamos o mapa do estado de São Paulo e começamos a colocar os elementos. Estão lembrados? Primeiro elemento, canto superior esquerdo, maior letra de um mapa é o título ou nome. Canto inferior, ainda do lado esquerdo, a legenda de um mapa. A legenda que é a explicação do mapa. Terceiro elemento, parte inferior central, uma pequena rosa dos ventos, que vai me permitir a orientação no espaço. Quarto elemento, inesquecível. Eu tenho que colocar as coordenadas geográficas. E as coordenadas geográficas são dadas por linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido vertical ou norte-sul, os meridianos, e eu tenho também as linhas imaginárias que cortam a Terra da direita para a esquerda, de leste para oeste, que são os paralelos. Os paralelos me permitem dar a primeira coordenada geográfica para eu localizar um ponto, que é a latitude. Os meridianos, a segunda coordenada geográfica, que é a longitude. Com a latitude, com a longitude, eu consigo dar com precisão a localização de qualquer objeto no espaço terrestre. Ok, gente? Então aqui nós temos o quê? As quatro condições fundamentais de um mapa, os elementos de um mapa, um título, 2, legenda, 3, a localização, que é dada pela rosa dos ventos, Claro que eu vou precisar também dar o quarto elemento representado pelas coordenadas geográficas, que me permite dar a localização de um objeto, de uma cidade, de um acidente geográfico. Agora eu preciso conhecer a escala. Normalmente, a escala
ela depende de um nível de atenção bastante grande, bastante elaborado. Não é qualquer pessoa que faz o cálculo da distância dentro de um mapa. Normalmente as pessoas consultam uma tabela, que normalmente vem junto com a legenda, de tal maneira que a escala, que será o quinto elemento e que me permite todas as medidas dentro de um mapa, ela vem no canto inferior à direita. Lembrem-se que eu vou trabalhando na diagonal da parte superior à esquerda e ela termina na parte inferior à direita. Então, por que eu posso colocá-la nessa parte inferior à direita? Porque se eu for trabalhar com medidas, o normal é que eu conheça todo o mapa, que eu tenho feito toda a leitura do mapa. Então, a escala é nível de detalhe dentro de um mapa. Como eu disse, poucas pessoas fazem uso dela, apesar dela ser extremamente importante. Neste caso, eu tenho uma escala gráfica. Então, esta reguinha, ela é um tipo de escala. Opa! Quer dizer, então, que eu tenho tipos de escala. Exatamente. Essa escala que vocês estão vendo aqui e que está dentro do mapa, ela chama-se escala gráfica. A escala gráfica, ela funciona da seguinte maneira. Você vai ver a origem da escala, tanto na parte inferior quanto na parte superior, eu coloquei o número 0. É a origem, é o ponto de partida. Na parte de baixo da escala gráfica, você vai ver uma unidade de medida, centímetros, de tal forma que todas as unidades de medida dentro de um mapa são dadas em centímetros. Só que na realidade, quando eu meço a distância entre duas cidades, por exemplo, a distância é dada em quilômetro. Então, na parte de cima, eu tenho a medida em quilômetro, na unidade de medida de quilômetro. Aí ficou fácil. Porque quando você vem na escala gráfica e consulta, por exemplo, o número 1, como é que eu leio isso? Eu leio que no mapa a distância entre dois pontos é de 1 centímetro. Então, a leitura inferior é a medida dentro do mapa. Na parte superior, eu tenho a equivalência na realidade. Para esta reguinha, eu coloquei 10, que quer dizer que a cada 1 centímetro no meu mapa, eu tenho 10 quilômetros na realidade. Olha o número 10, avance para a esquerda, veja que a unidade de medida, da realidade está sendo dada em quilômetros. Ficou fácil. 1 centímetro no mapa vale quanto na realidade? 10 quilômetros. Logo, 2 centímetros, 20 quilômetros. 3 centímetros, 30 quilômetros. 4 centímetros, 40 quilômetros. 5 centímetros, 50 quilômetros. Fica muito fácil de consultar. Se você precisar calcular uma distância maior, é só usar uma simples regra de 3. Vamos supor, então, que a distância entre duas cidades no mapa fosse de 13 centímetros. Veja que ao consultar a escala gráfica, você não tem isto, você não tem 13 centímetros. Quanto vale 13 centímetros na realidade? É só montar uma regra de 3. Ora, neste mapinha, eu sei que 1 centímetro vale 10 quilômetros.
Eu quero saber quanto que vale a distância entre duas cidades separadas por 13 centímetros. Quantos quilômetros isso vai dar? É só fazer uma simples regra de 3. Eu farei para vocês. No primeiro membro, o 1 centímetro está multiplicando o que eu quero descobrir, a incógnita x. No segundo membro, os 13 centímetros estão multiplicando a distância 10 quilômetros. Agora é só eu trabalhar com a álgebra. Eu vou isolar o x no primeiro membro, vou repetir o valor do segundo membro, 13 centímetros vezes 10 quilômetros, para eu isolar o x. Como 1 centímetro estava multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo. Eu vou simplificar centímetro com centímetro. Eu sei que tudo que é dividido por 1 dá ele mesmo. Logo, eu vou limpar a equação. Fica 13 vezes 10 quilômetros. Quanto dá 13 vezes 10 quilômetros, que é a incógnita procurada? 130 quilômetros. Então, meus queridos, nós conseguimos, mesmo não tendo na escalinha, montando um probleminha algébrico simples, de regra de 3, encontrar a distância enunciada pelo exercício, que ele quer descobrir a distância real, sendo que no mapa estas duas localidades são separadas por 13 centímetros. Portanto, eu tenho 130 quilômetros. A escala gráfica ela é muito fácil de trabalhar. Eu tenho uma escala que raramente é usada. Por quê? Porque esta é mais fácil ainda. Ela se chama escala equivalente. A gente costuma dizer que essa escala é uma mãe. Lá no cantinho inferior direito vem a seguinte informação: 1 centímetro no mapa vale 10 quilômetros na realidade. Aí fica fácil. Você nem precisa interpretar o gráfico, a reguinha. Já está dado. 1 centímetro vale 10 quilômetros. Se você quiser descobrir a distância entre duas cidades, é só montar uma equaçãozinha bem simplesinha e resolvê-la pela regra de 3. Agora, nós vamos para aquela que é a mais difícil, obviamente aquela que é mais cobrada nos vestibulares, nos concursos e no Enem. Ela chama-se escala numérica. Ai, 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 ai. Só pela solenidade eu já fiquei preocupado. Pois é, ela aparece da seguinte maneira, em forma de fração. 1 dividido por 1 milhão. Ai, 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 ai. Quer dizer que o estado de São Paulo, para caber dentro deste mapa, ele foi reduzido 1 milhão de vezes. Isso que quer dizer uma escala de 1 por 1 milhão. Ou, se você preferir, o mapa, comparado com a realidade, é 1 milhão de vezes menor. De tal maneira que o estado de São Paulo, na realidade, ele é 1 milhão de vezes maior do que este mapa. Ok? Bem, gente, esta é a representação brasileira. 1 por 1 milhão. Mas em termos de distância, como é que eu leio isso? Eu leio que 1 centímetro nesse mapa vale 1 milhão de centímetros na realidade. Então eu vou ter que converter a escala numérica. Isso a gente vai deixar para a próxima aula, porque vai quebrar um pouco da nossa cabeça. Antes, esta representação de fração, ela pode aparecer também assim, ó.
1 por 1 milhão em forma de fração clássica, como os americanos gostam de representar. Nós brasileiros gostamos de 1 por 1 milhão. 1, 2 pontos, 1 milhão. Eles gostam de representar em forma de fração. E os franceses, eles gostam de representar assim, ó, uma fração torta. 1 por 1 milhão. Essa é a representação da escala numérica na França. Essa é a representação da escala numérica nos Estados Unidos. Essa é a representação da escala numérica no Brasil. Sinceramente, eu prefiro bastante a escala numérica brasileira. A conversão dela, o trabalho com a conversão, passo a passo. Depois eu vou ensinar como se faz no macete, primeiro no passo a passo, depois no macete, na regrinha, na mutretagem do vestibulando, que já tem que guardar muitas coisas. Isto a gente vai deixar para a próxima aula. Então nós teremos mais uma aula de cartografia falando sobre a escala, quando eu vou trabalhar com vocês a conversão da escala numérica. Terminado, a gente vem para o último elemento, o sexto elemento, que é a projeção. Essa nós vamos ter aí várias aulas. Mas até a próxima, gente. Tchau, tudo de bom. Até a próxima, gente.